Convido os queridos irmãos a abrirem a palavra de Deus em João, capítulo 13, de 1 a 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar aos pés os discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ó Deus, louvamos o teu nome, Deus, porque a tua bendita palavra está diante do teu povo. E nós, ó Deus, o teu povo, estamos diante da tua bendita palavra, Senhor, e teu é o servo que fala contigo. Ó Deus, por tua infinita misericórdia, fala-nos agora, Deus. Fala ao nosso coração por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Jesus Cristo instituiu dois memoriais: a ceia do Senhor e o batismo. No entanto, durante a sua vida com os seus discípulos, em vários momentos ele trouxe lições e apresentou para os seus discípulos lições muito importantes. E existem vários registros onde Jesus está tentando ensinar uma lição em particular aos seus discípulos. E uma dessas, a que acabamos de ler, apresenta Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E ouça isso, meu querido irmão, este era um trabalho que era designado para os servos, para os escravos daquela época. E Jesus teria chocado os discípulos, porque eles não esperavam que alguém como Jesus, que era o seu líder, o Filho de Deus, fizesse assim, daquela forma. O lava-pés, esta cerimônia do lava-pés, teve um propósito. Jesus ensinaria aos seus discípulos sobre um novo modo de vida que ele introduziria com a sua morte e a sua ressurreição. E este lava-pés ocorreu exatamente no momento da celebração da última ceia de Jesus, comemorando a Páscoa com os seus discípulos. No verso 1 do capítulo que acabamos de ler, diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Jesus sabia que não tinha muito tempo com seus discípulos e tinha algo que queria ensinar a eles antes de deixar este mundo. Nos versículos 4 e 5, diz a palavra de Deus que Jesus, cingindo-se com uma toalha, deitou água numa bacia e começou então a lavar aos pés dos seus discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Vamos imaginar esta cena. Imagine Jesus à mesa com os seus discípulos, meus queridos. Jesus à mesa, sentado, de repente, ele deixa a mesa, pega a água, deita numa bacia, cinge-se com uma toalha, tira o seu manto e faz então este gesto que de fato ele tem um poder maravilhoso de nos trazer muitas lições. Eu não tenho aqui uma bacia com água, mas eu tenho aqui lenços umedecidos e gostaria de humildemente limpar os pés do discípulo Baruque e do discípulo Enzo, com a permissão de vocês. Imaginem, se isto surpreende alguns, o pastor se abaixando para limpar os pés de dois jovens adolescentes, o que não estaria Jesus querendo nos ensinar? O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que deixou a mesa e inclinou-se inclusive diante daquele que daqui a pouco haveria de traí-lo, e desta forma lavou os pés.
Pense, querido, nisto. Pense nesta cena, não é? A palavra de Deus diz que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Ainda faltou enxugar. Vou enxugar. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vocês agora estão limpos. Opa! Isso não estava combinado. Mas, amados, imaginemos a razão pela qual Jesus realizou este ato de serviço. Este ato de serviço foi realizado para dar o exemplo de como eles deveriam tratar uns aos outros. A partir daquele momento e da pessoa de Jesus, haveria uma nova maneira de fazer as coisas se os discípulos o seguissem. Não seria mais uma competição de quem era maior, como os discípulos discutiam anteriormente. Meus amados irmãos, Jesus deu este exemplo para nós, porque nós somos seus servos, e servos servem aos servos e não estão aqui para serem servidos. Todos os que chamam Jesus de Senhor, a partir dessa experiência, se tornariam como servos para o benefício dos outros. Você é servo para benefício dos outros. Disse o Senhor: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque por isso eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E vejam uma coisa aqui importantíssima. Diz o verso 12 que depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vejam isso, querido, o que disse o comentarista. Sentar-se à mesa era um direito exclusivo das pessoas livres. Só se assentavam às mesas os senhores. Sentar à mesa e servir eram papéis incompatíveis. Quem servia não tinha o direito de sentar-se à mesa, e quem se sentava à mesa não se humilhava descendo da mesa para servir, pois Jesus aboliu completamente essa diferença. Sentar-se de novo após o serviço é a consolidação de uma verdadeira revolução de valores, uma inversão da ordem. No banquete da vida, vejam que coisa maravilhosa, no banquete da vida, vivido e celebrado pela comunidade cristã, há espaço para todos, principalmente para aqueles que servem. O Senhor desceu da mesa, serviu e retornou à mesa. Todos somos servos e podemos participar do banquete do Senhor. 4 lições muito preciosas podemos aprender com esta cerimônia do lava-pés. Primeira, Jesus veio para servir e não para ser servido. É um erro muito grande, meus queridos, pensarmos que viemos a este mundo apenas para o nosso benefício pessoal, mas o correto é que viemos também para servir os outros, e foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Muitas vezes nós pensamos que os líderes são pessoas que estão aqui para serem servidas devido à sua posição e status. Mas Jesus era Deus em carne e não esperava tratamento especial. Em vez disso, Ele veio para nos mostrar um caminho diferente. Ele deu um exemplo que nós devemos seguir. É fato, queridos, que na sociedade em que nós vivemos, é comum olhar para o nosso próprio bem, olharmos apenas para o nosso próprio bem e não tanto para o bem dos outros. Nós buscamos estar numa posição de liderança, ter status de celebridade ou obter uma posição importante em algum lugar. As pessoas nessas posições geralmente são tratadas melhor do que a maioria e recebem favores sobre os outros.
Mas o que Jesus nos mostra é completamente contrário do que a sociedade diz. Se conhecemos Jesus e temos um relacionamento com Ele, devemos tomar o lugar de um servo. E isso não significa que os outros sejam mais importantes do que nós, mas devemos ser como o nosso Salvador, que fez exatamente a mesma coisa por nós. Ele tornou-se servo por mim e por você. Segunda lição: devemos mostrar aos outros o mesmo tipo de amor que Jesus nos mostra. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Ele não apenas os serviu, mas mostrou o que é o amor sacrificial. Ele estava prestes a ser crucificado em uma cruz e fazer o sacrifício final com a sua vida. E os discípulos não entendiam o que estava para acontecer, mas Jesus estava dando um exemplo para eles, tentando dar um exemplo para eles. Depois de lavar os pés dos discípulos, disse-lhes em João 13:15: eu dei-vos o exemplo, para que façais como eu vos fiz. Jesus expressou, portanto, meus amados irmãos, o seu amor pelos discípulos, quando humildemente lavou os pés deles, e devemos seguir os seus passos e fazer o mesmo com os outros. Estamos neste mundo, a exemplo de Jesus, para servirmos uns aos outros. Terceira lição: Jesus tinha uma compreensão clara de quem Ele era e de onde Ele veio. Você sabe, querido, de quem de fato você é, você sabe de fato de onde você veio. Não havia dúvida que Jesus estava seguro da sua identidade. Em João 13:3 ele diz: sabia Jesus que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder, e que Ele viera de Deus e para Deus estava voltando. Jesus confiou no amor do Pai e sabia que o seu sacrifício tinha um propósito. Meus irmãos, tudo na nossa vida tem um propósito divino. Tudo na nossa vida tem algo que é definido por Deus para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para o desenvolvimento de uma fé mais apurada diante do Senhor. E sendo seguro em quem era Jesus, Ele foi capaz de amar os outros perfeitamente, sem sentir-se inferior porque estava servindo aos seus discípulos. Se nós sabemos a quem nós estamos servindo, se nós sabemos o Deus a quem nós adoramos, nós jamais nos sentiremos menores de descermos do nosso próprio palanque para servirmos aos nossos irmãos. Quando sabemos quem somos e que Deus nos ama, não precisamos tentar obter o seu amor por status ou posição na vida. Deus nos ama por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós somos capazes de fazer. Quem sabe de onde veio e para onde vai, tem uma personalidade definida e não se sente menor pelo fato de servir aos outros ou realizar um serviço considerado de menor importância. Jesus não se importou de deixar a sua glória e vir a este mundo. Jesus não se importou de sair da mesa e ajoelhar-se para servir aos seus discípulos. Quarta e última lição: não é sinal de humildade impedir que alguém nos sirva. Observe isto, querido. Você que tem muita dificuldade de ser servido, você se recusa a qualquer tipo de manifestação de bondade que alguém possa ter querendo realizar para você. Não é sinal de humildade impedir que alguém nos sirva. Às vezes pode ser difícil deixar os outros nos servirem. Quando Pedro descobriu o que Jesus iria fazer por eles, imediatamente ele respondeu lá em João 13:8: você nunca lavará os meus pés. Nesse mesmo versículo, Jesus respondeu dizendo: a menos que eu te lave, você não tem parte para comigo. Pedro não estava respondendo por humildade, mas por orgulho, pois ele não achava que poderia receber o que Jesus estava prestes a fazer. E que coisa, meus amados! Se ele não tivesse permitido que Jesus o servisse assim, ele poderia ter perdido uma das coisas mais importantes que Jesus estava tentando lhe ensinar. Quando você impede que alguém o sirva, que alguém o abençoe, você pode estar perdendo uma grande bênção do próprio Deus. Não devemos impedir que os outros nos sirvam. Se formos orgulhosos demais para aceitar o que os outros querem fazer por nós,
nós podemos perder completamente o que Jesus fez por nós também. Mas devemos ser humildes o suficiente para permitir que outros ministrem a nós também. Que bênção sermos ministrados por pessoas muitas vezes tão humildes, mas com um alto poder de relacionamento com o Senhor, que com a sua vida e com a sua palavra e com as suas atitudes nos abençoam. Concluindo, meus queridos irmãos, em Jesus não só vemos o Deus que se abaixa e se esvazia, mas que assume o papel de escravo, de servo. Este gesto do lava-pés revela a mais alta e profunda imagem do serviço. E toda a vida de Jesus, ela foi a expressão do lava-pés. Jesus fez dela uma constante prática de serviço e doação, preferencialmente aos pobres, aos mais carentes, aos mais necessitados, desde o momento do início do seu ministério até o ápice do seu amor total na cruz do Calvário. No lava-pés, Jesus nos ensina que a força e o poder de Deus não estão na dominação e na grandeza, mas na simplicidade do servir. Jesus propôs o serviço, motivado pelo amor, como o principal sinal distintivo de pertença a si. Portanto, não podemos ignorar este fato. Quem serve a Jesus, serve ao seu próximo. Quem tem uma experiência com o Senhor, vive uma vida de serviço àqueles que estão próximos de si. Lições, portanto, desta cerimônia do lava-pés: Jesus veio para servir, não para ser servido. Devemos mostrar aos outros o mesmo tipo de amor que Jesus nos mostra. Jesus tinha uma compreensão clara de quem ele era e de onde ele veio, e não é sinal de humildade impedir que alguém nos sirva. Estas são, pois, as lições do lava-pés, e que na prática destas lições o Senhor nos abençoe.